É óbvio que o senhor está dizendo que as pessoas nessa geração estão envelhecendo muito mais rápido. Muito mais rápido. Existe outro detalhe, tá? Existe o que a gente chama de envelhecimento de idade cronológica. Por exemplo, eu tenho 34 anos, daqui a 10 anos vou ter 44. Isso é cronologia, isso é tempo. Existe um envelhecimento chamado biológico. O que é isso? Com o passar da idade, né? É natural do homem e da mulher ele deixar de produzir algumas substâncias e alguns hormônios, né? Por isso que a mulher chega na menopausa e tem aquele declínio mais rápido do ponto de vista hormonal. O homem geralmente começa com 30 anos a andropausa, que é a queda da produção hormonal dele. E vai sendo mais lento do que a mulher. A mulher acontece de forma mais abrupta. O que acontece? Devido ao excesso do estresse que o nosso corpo tem hoje, os níveis hormonais, metabólicos, eles vêm sendo modificados. Então você hoje encontra, às vezes, uma pessoa, um homem de 25 anos de idade, você vai fazer, por exemplo, dosagem hormonal de uma testosterona, tá 200, que às vezes isso é comparado com um senhor de 70 anos de idade. Ou seja, cronologicamente eles têm idades diferentes, biologicamente eles são bem parecidos. Por isso que hoje você vê, às vezes, uma pessoa jovem, né, 25, 26, 27 anos, às vezes bem acima do peso, você fala assim, nossa, parecia que tem uns 40. Por quê? Porque o teu corpo todo está desregulado, a máquina, é como se o carro tivesse... E o que é louco é que eu me recordo, quando era jovem, você conhecia senhores de 70 anos fazendo filho. Exatamente. Hoje... Cara, tá complicado. É tão interessante, Eldis. Hoje eu trabalho tanto da reabilitação cardíaca, ou seja, aquele paciente doente, né, cardiológico, pulmonar, o pós-Covid, o paciente obeso, ao atleta de alto rendimento. Então, é uma população muito grande, né? E meu paciente mais jovem hoje, ele tem 7 anos de idade. O mais idoso, ele tem 87. Eu digo assim, mais idoso não. O mais jovem, ele tem 7 anos e o mais jovem tem 87 anos de idade. Por quê? Porque esse paciente de 87 anos, a cada vez que ele vai, ele me dá um ensinamento. Ou seja, ativo, tá? E quando eu falo de atividade, não é essa atividade física. Tá? Além da atividade física, ele é ativo no trabalho, na família, sexualmente, tá? Porque a maioria com 87 anos de idade. Então a gente às vezes esquece, poxa, mas a gente tem que falar de certas coisas de forma mais aberta, tá? Quando eu estava falando ali sobre depressão e ansiedade, eu olho de uma forma bem diferente. Eu não coloco um sentido conotativo negativo, tá? Eu coloco como um estado ou um estágio que aquela pessoa está passando naquele momento. E se ela entender que ela precisa colocar, né, a energia, ela precisa repousar, ela sai daquilo ali. E a medicação ajuda. Agora, sim, não. Quando a gente estava falando sobre a questão do envelhecimento, esse último ano eu tenho um paciente, né, inclusive ele me fez um desafio, e a gente vai lançar agora no final do mês de julho, na Bienal do Livro, para escrever um livro sobre um pouco da nossa história e dessa história da medicina, que a gente chama de medicina de precisão. E esse paciente ele tem 77 anos de idade. Caramba! Ele, pós-pandemia, ele passou por um quadro, né? Como todos nós, abalamos um pouco do vista emocional e ele parou de correr. Ele sempre foi maratonista. Ele estava na 13ª maratona dele. Veio a pandemia, acabou, né? Acabou a cancelar as provas e ele cancelou. Começou a ganhar um pouco mais de peso, mudou completamente o dia a dia dele. E ele falou assim, não, parou, desisti, desmotivou. Aí há um mês atrás, a gente se encontrou e eu falei assim, o que te motivava? Eu digo as maratonas, eu digo, qual a média da população brasileira? Hoje em dia a gente está entre 80 e 85 anos de idade, né? Eu digo que você tem no mínimo mais 10 anos pela frente, você vai fazer 10 anos em casa, sem motivação. Encostado, né? Então eu fiz um desafio, né? Em dezembro do ano passado a gente fez um desafio, eu digo assim, vamos tentar, a última vez, nem que seja. Então em 2 meses a gente conseguiu fazer um processo legal com ele, melhorou, voltou o peso, voltou a treinar. E ele se inscreveu nas 2 provas desse ano. E no próximo ano a gente vai fazer a 10ª... São 3 provas até o próximo ano. 15 maratonas com 77 anos de idade. Tá? Então, Yeldis, se um consegue... Por que os outros não conseguem? A gente vive numa era hoje que não tem tempo para nada. Eu não tenho tempo para treinar, eu não tenho tempo para cuidar de mim. A questão é a qualidade. É a qualidade. Exato. Se você pudesse dar um conselho para a nossa audiência assim, o que eu faço, doutor, para eu melhorar no meu dia a dia? Eu trabalho muito, sempre tem uma desculpa, né? E Eldis, sempre tem uma desculpa. E a gente sempre coloca uma desculpa, na verdade a gente coloca importância em coisas que às vezes não tem tanta importância. Se eu te falar, não tenho tempo porque eu tô trabalhando demais, eu tô ansioso porque eu tô trabalhando demais, eu não consigo treinar porque eu tô trabalhando demais, eu peço geralmente pro meu paciente ele abrir o Instagram.
e mostrar a quantidade de horas que ele está utilizando do Instagram por dia. A média da população brasileira é de 2,5 a 3 horas por dia de uso de Instagram. Será se em 3 horas você não consegue comer bem? Será se você não consegue tirar meia hora para fazer atividade física 3 vezes por semana? Será se você não tem tempo a mais para olhar a tua família, olhar teus filhos, olhar como que tá na escola? Será se você não tem tempo de conversar com tua esposa? Será se é o tempo ou a importância? Essa é que é a minha pergunta.